Olá pessoal, tudo bem? Bom, no nosso exercício de hoje, vamos discutir a questão número 151 aí da prova do Enem de 2020, da prova cinza. Vamos analisar, vamos discutir um pouco essa questão da interpretação, que a gente vai perceber que esse exercício ele é só leitura, é só interpretação e análise de gráfico. Então a gente conseguir analisar o gráfico, conseguir analisar as informações de acordo com aquilo que é apresentado para a gente. Então é uma questão considerada de nível fácil, porém a gente tem que se atentar aos valores, se atentar a essa questão aí da interpretação. Então vamos lá. Vamos ler, vamos ver as informações, o que ele coloca para a gente. Daí a gente marca o conteúdo, a gente vê o que a gente precisa constar aqui. Olha lá. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto e perda de audição, entre outras enfermidades. Então, isso é uma informação vamos dizer assim, desnecessária para a resolução do problema, é só para ele falar a respeito da exposição a barulhos, para ele poder dar um contexto em relação a que a pergunta tá querendo descobrir, né? O que ela está querendo mostrar para a gente. Daí ele coloca assim, ó, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse 55 decibéis, então essa informação aqui para a gente ela já é importante. Daí ele coloca o que é isso, né? A unidade de intensidade do som. Já pode ser considerada nocivo para a saúde. Então ele fala que acima disso já é considerado nocivo. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Então tá lá, começou às 0 horas, percebam que isso daqui ficou durante as 24 horas, então essa é a ideia da análise gráfica que eu falei para vocês. Então a gente pode perceber que a 0 hora o ruído era zero, praticamente, porque ele constou isso meia-noite, não tinha ninguém funcionando, não tinha nada funcionando. Daí a gente percebe que esse ruído começou a aumentar. Provavelmente esse canteiro de obras ele trabalha durante a noite, tem o som externo, tem o som que mesmo o canteiro não funcionando gera em torno ali da construção. E daí a gente pode perceber que esse gráfico ele foi alterando durante as 24 horas do dia. Daí ele coloca aqui, ó, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis. Então ele quer saber pelo gráfico, pela análise gráfica, quando isso aconteceu. Bom, se a gente for pensar em termos de conteúdo aqui, isso daqui, como eu disse, é interpretação e análise gráfica. Então a ideia aqui é a gente pegar o gráfico e conseguir analisar todas as informações que o gráfico passa para a gente e ir marcando aquilo que acontece. Então percebam que essa divisão do gráfico ela foi feita de hora em hora. Ele, para ajudar, ele marcou um risco aqui de fora a fora, marcando quando era 55, ou seja, o que está acima desse risco significa que o barulho está acima de 55 decibéis. Onde cruza é exatamente 55. E quando está o gráfico abaixo dessa linha, significa que a quantia é menor que 55. Analisando e olhando para isso, o que a gente vai ter que contar? A gente vai ter que contar quantas horas esse gráfico possui acima desse risco de 55 decibéis. Então, se a gente for olhar aqui, ó, aqui eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas nesse primeiro período. Depois aqui tá para baixo, ó, então a gente não conta. Depois 4 horas, 5 horas, 6 horas. Depois ele volta a ficar abaixo de novo. Depois 7 horas, 8 horas, 9 horas. Tá acima de novo. Depois aqui só um intervalo. Então a gente estava com 9 horas aqui, 10 horas. Depois ele voltou a ficar abaixo e até que aqui ele está acima de novo. 11, 12, 13. Então percebam que nesses intervalos aqui que eu pintei, ó, ele ficou acima dos 55. E como cada intervalinho desse representa 1 hora, a gente sabe que durante essas 24 horas de medição, ele ficou acima de 55 em 13 vezes. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Daí vocês me perguntam, mas é só isso mesmo o exercício? Não tem que fazer conta, não tem que fazer nada? Não. É exatamente isso. Essa interpretação gráfica, ela está bem presente aí nos exercícios do Enem. Como eu já havia comentado com vocês, a gente tem que tomar cuidado com a leitura e, é claro, a interpretação desse gráfico, a gente saber quando está acima, que isso é o que representa a informação que o problema está pedindo. Isso é importante e depois é só a gente contar cada um desses espaços aí, tá bom?
Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.